Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre o conto literário. Os registros, dos primeiros contos não se pode precisar, que são os contos orais. Mas os contos escritos, eles já são bem antigos, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então vamos lá. Língua portuguesa, nosso tema, conto literário. O objetivo da aula de hoje é conhecer o conto literário. Olá! Não adianta olhar ao redor. Você não vai me enxergar. Não sou uma pessoa como você. Sou, vamos dizer assim, uma voz. Uma voz que fala com você ao vivo, como estou fazendo agora. Ou então, que lhe fala dos livros que você lê. Não fique tão surpreso assim, você me conhece. Na verdade, somos até velhos amigos. Você já me ouviu falando de Chapeuzinho Vermelho e do Príncipe Encantado, de reis, de bruxas, do Saci Pererê. Falo de muitas coisas, conto muitas histórias, mas nunca falei de mim próprio. É o que vou fazer agora em homenagem a você. E começo me apresentando. Eu sou o conto. Sabe o conto de fadas ou conto de mistério? Sou eu, o conto. Vejo que você ficou curioso, quer saber coisas sobre mim. Então, que tal ler o texto? O conto se apresenta de Moacir Scliar. Então, falando sobre conto, nós vamos observar que o conto, ele se caracteriza como uma modalidade narrativa. Durante toda a nossa vida, nós ouvimos, nós lemos e contamos diferentes histórias. E nós conhecemos, né? Quem não conhece? A história do Chapeuzinho Vermelho, da Bela Adormecida, entre tantas outras. Elas fazem parte de um tipo de texto chamado narração. O termo narrar significa contar sobre algum acontecimento que pode ser verdadeiro ou inventado. Então, o conto literário é um texto do gênero narrativo, onde vocês vão construir uma história, quer seja verdadeira ou inventada. O conto, ele caracteriza-se por ser uma narrativa curta, no qual o espaço e o tempo são reduzidos, como também apresenta poucas personagens. Na estrutura do conto, nós podemos observar que ela é fechada, ela é objetiva. E na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Então, no conto literário, nós não teremos várias histórias contadas ao mesmo tempo. É somente uma história e um conflito. Vamos observar esse esquema. Eu achei ele muito interessante para que nós pudéssemos perceber a estrutura do conto literário, né? Começa pela apresentação, né? Nessa apresentação temos o início da narrativa, podemos descobrir quem são as personagens, qual é o espaço, o tempo, né, no qual a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos. Então, nessa apresentação é o equilíbrio inicial do conto. Depois desse equilíbrio inicial, a partir desse momento, daqui, nós vamos ter o desenvolvimento, que é onde começa a surgir o conflito. É onde os personagens vão poder agir para mais à frente resolver esse conflito. Aqui nós temos o clímax. Esse clímax é o maior momento de tensão no conto. O problema está no auge e todas as ações a partir desse momento, vão definir o rumo da história. Depois do clímax, nós temos já o desfecho e a resolução do conflito. O desfecho e a resolução
é a conclusão. Como o nome já diz, é o final da história, que provavelmente vai ser diferente de como ela começou. Nessa resolução, nesse desfecho, de acordo com o tipo do conto, o problema vai ser solucionado ou não. Vai aparecer aquela solução que nós imaginamos ou uma solução completamente diversa, diferente daquilo que nós pensamos. Aqui nós vamos trabalhar com os elementos do conto. Nós vimos que os elementos do conto são espaço, que é o local onde acontece a narrativa, que pode ser uma casa, uma praça, uma rua, uma ilha deserta. Qualquer ambiente pode ser utilizado como espaço para o conto. Depois nós temos o tempo. O tempo é o momento em que se passa a narrativa. E esse tempo ele pode ser cronológico, né, que é o tempo contado em horas, dias, meses e anos, ou o tempo psicológico, que é aquele tempo interior, é o tempo do pensamento. Já falando sobre o foco narrativo, nós podemos ter o narrador observador, que é aquele que conhece toda a ação, mas não participa. Nós podemos ter também o narrador personagem, que como o nome já diz, ele é o narrador que faz parte da história, ele é personagem na história. Temos o narrador onisciente, que conhece toda a história e todos os personagens envolvidos nela. Geralmente, os contos eles são narrados em terceira pessoa, embora haja muitos contos narrados em primeira pessoa, que nesse caso nós temos os narradores personagem. Né? Quando o narrador é personagem, então temos o conto em primeira pessoa. Outro elemento é o personagem, que nós já falamos anteriormente. Quem são esses personagens? São os indivíduos que participam da narrativa. E de acordo com a importância que eles exercem dentro da narrativa, eles podem ser personagens principais ou personagens secundários. O conto, por ser uma narrativa curta, tem poucos personagens. Depois nós vamos para o diálogo. O diálogo é o elemento essencial no conto. É o diálogo que caracteriza a base expressiva do texto. É através do diálogo que nós vamos perceber o desenvolvimento da trama, né? Como que os personagens estão se posicionando no texto. Ele é formado por uma linguagem mais simples, objetiva, com o uso de metáforas simples. Os diálogos são diálogo direto, né? O diálogo indireto e o diálogo interior. Depois nós temos o epílogo, corresponde ao clímax da narrativa, que, como nós vimos anteriormente, é o momento de maior tensão no conto literário. Temos vários tipos de contos. Hoje, falando especificamente sobre o conto literário, mas nós temos, de acordo com a temática do mesmo, de acordo com o assunto do conto, nós temos os contos realistas, os populares, os fantásticos, eróticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos, contos de fadas e muitos outros. Agora nós vamos verificar como se constrói o conto, porque para se construir um conto nós precisamos ter determinadas estratégias. Uma das primeiras estratégias é evitar o uso de repetições, porque o conto ele não deve cansar o leitor, nem superestimar, muito menos subestimar a sua inteligência. Então, nós temos que construir, escrever o nosso conto de modo que instigue o leitor, né? Aguce a curiosidade do leitor para que ele leia o nosso texto. O título não deve sugerir o conteúdo do conto. Os títulos eles devem ser sempre curtos, mas instigantes, que despertem a curiosidade no leitor.
Elimine explicações e descrições, ou seja, aquelas explicações, descrições que não têm importância para a história. É importante você eliminar. Coloque no conto somente aquela parte, aquilo que vier aguçar ainda mais a curiosidade do leitor. Então, nós vamos ficar por aqui nessa aula, falando sobre o conto, e vamos fazer a leitura dos textos propostos e desenvolver as atividades. Boa aula, boa atividade, fiquem com Deus, tá? Boa leitura, leiam o texto que eu sugeri para vocês verem o quanto é interessante. E leiam vários outros textos. Faço aqui um convite à leitura. Vamos ler um conto.